Será que existe diferença entre o tempo do homem e o tempo de Deus? Queridos amigos, salve Maria! O homem sempre se preocupou com os fenômenos climáticos e com o tempo. Não somente o tempo cronológico, mas também com os fenômenos climáticos, sobretudo aqueles que lidam com lavoura e aqueles também que cuidam da pescaria, sobretudo estou falando em relação ao tempo de Jesus, a época em que Jesus viveu entre os homens. Hoje em dia não é diferente. E os fenômenos climáticos são analisados hoje à luz da ciência com uma precisão simplesmente extraordinária. E de fato, nós encontramos às vezes análises nos meios de comunicação mais ou menos assim. Os rios estão secando. Isto é sinal de que os homens estão devastando as florestas. A camada de ozônio está numa situação tremenda porque parece que está sendo varada como um grande buraco e com isso está havendo um aquecimento em toda a Terra. A massa polar começa a derreter, o nível do oceano começa a subir. E assim vem a preocupação do homem interferindo na própria natureza. E isso de alguma forma prejudica a humanidade inteira. Mas aí é uma interferência do homem na natureza. E aqui Nosso Senhor vai analisar essa forma de observar as coisas no tempo dele. E vamos transpor esta mesma forma de analisar para o nosso tempo. Vejamos o que diz o Evangelho. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis, vem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis, vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Em que sentido Nosso Senhor está querendo justamente ilustrar esta observação que ele fez da realidade? Muito simples. Os homens com facilidade conseguem interpretar esses fenômenos todos, sejam aqueles de climáticos ou sejam aqueles que são provocados inclusive por ações do homem aqui na Terra. Mas será que haverá uma forma de interpretar, por exemplo, atitudes como essa que aconteceu no Chile, de igrejas que são incendiadas, atentado em Paris, guerra no Afeganistão, para falar de 3 ou 4 coisas que estão acontecendo agora e que os jornais estão noticiando pelo mundo inteiro. Haverá alguma relação entre uma coisa e outra? Será que eu posso analisar o conjunto destas coisas todas, não à luz da ciência, mas à luz do Evangelho? E me dar conta de que é possível, de que o tempo de Deus está chegando? Eu não sei. Eu sei que existe um tempo cronológico, esse que eu consigo medir pelo relógio. Mas há o tempo de Deus, Kairos, como se diz. Aquele tempo oportuno, em que Deus observa a ação dos homens na terra. E do mesmo modo que uma ação de devastação numa floresta provoca como consequência que os rios fiquem assoreados e venham a secar. Da mesma forma que a poluição desenfreada venha prejudicar a atmosfera a ponto de provocar doenças, enfermidades e tantas outras coisas terríveis, nós também temos que pensar que as atitudes do homem, sobretudo a atitude do homem como esquece a Deus, provoca alguma coisa no coração de Deus. Faz amadurecer os tempos e Deus saberá o momento certo de agir. O fato concreto é que o homem deve evitar os desastres naturais, modificando o seu comportamento, porque está prejudicando a natureza e a humanidade. Mas o homem, sobretudo, deve modificar o seu modo de agir e conformá-lo com o Evangelho para evitar catástrofes ainda maiores. Que Nossa Senhora nos ajude a interpretar o sinal dos tempos
e não querer colocar o tempo do homem por cima do tempo de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti.